Olá pessoal, sejam bem-vindos à Universidade do Bitcoin. Meu nome é Daniele Seifert e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um dos assuntos que eu acho mais importante na análise gráfica e, ao meu ver, é um dos assuntos mais desprezados e ignorados muitas vezes pelas pessoas que estão começando, é sobre suporte e resistência. Então, se você quiser ter um nível de assertividade na sua análise e saber os pontos de compra e de venda, fica ligado nesse vídeo, porque tá top, pessoal. Pode rodar a vinheta. Bom, pessoal, então vamos para o gráfico, abrir o gráfico aqui do Bitcoin para demarcar as zonas de suporte e resistência e fazer essa explicação. Eu peguei em determinado período aqui do Bitcoin, acho que vai ficar mais claro de vocês entenderem. Então, eu já vou demarcar aqui uma região de suporte, agora vou explicar como se demarca e o que significa, né, pessoal? O que significa essa região de suporte e aqui a região de resistência com a zona vermelha. Pessoal, basicamente, eu demarquei a zona de suporte com essa linha horizontal verde, principalmente indicando nesses pontos aqui uma zona de suporte. O que é essa zona de suporte? A zona de suporte, pessoal, nada mais significa que nestes pontos aqui que eu demarquei, provavelmente acontece uma pausa na tendência de baixa, tá? Então, aqui nesses pontos, geralmente os investidores eles vão se sentir estimulados a comprar nessas regiões com a expectativa da valorização posterior desse ativo. O que isso significa, né, de uma forma básica? Os investidores, os traders, acreditam que quando o ativo ele encontra este ponto, o ativo está num valor interessante para a conta, está barato, vamos assim dizer, e acredita então que posteriormente a isso ocorra uma possível valorização. Notem que neste ponto aqui, neste terceiro ponto, ele quase encosta nessa zona de suporte, ele quase encosta e continua o movimento de alta. Já num ponto de resistência, pessoal, demarcado aqui, quando eu demarquei pela essa linha horizontal vermelha, é o oposto de suporte. Olha que interessante, os termos suporte e resistência, eles vão ser autoexplicativos. O termo suporte significa que é como se essa linha, né, essa região de suporte, ela vai segurar para que não aconteça a queda, para que a queda não continue. É uma zona onde acontece a desaceleração da venda desse ativo para que ocorra uma maior pressão posterior de compra, pessoal. Olhem bem, observem bem aqui, ó. Nesta tendência de baixa, começa a acontecer, neste ponto, uma desaceleração de venda do ativo, ele estagna a sua venda, né? E aqui, posteriormente, começa uma pressão maior de compra e o ativo retoma a sua alta. Olha, nestes pontos aqui, nós podemos observar que ele tenta ultrapassar, né? Ultrapassar essa barreira, né, esta resistência, mas ele não tem força compradora suficiente. E isso vai caracterizar pontos de resistência. Então, a gente vai demarcar aqui onde o ativo tentou subir, tentou dar continuidade de alta, mas não conseguiu. Então, pessoal, resistência nada mais é, né, do que uma zona em que o ativo tenta dar continuidade, né, tenta continuar a alta dos preços, mas o mercado ele não tem força suficiente. Aqui nesta zona, pessoal, os investidores, os traders, eles costumam achar que o ativo do preço ele está caro, tá? Então, geralmente nessas zonas vai acontecer a venda deste ativo. Olha que interessante neste ponto, pessoal, nesta parte aqui que eu vou demarcar com a seta para vocês. O ativo veio aqui nesta resistência, ele conseguiu romper, olha esse candle aqui de força, né, força compradora, e aqui houve volume suficiente, pessoal, para que acontecesse, né, força compradora, para que acontecesse o rompimento desta resistência e o ativo, ele iniciasse uma tendência aqui, né, uma tendência de alta. Então, pessoal, de forma básica é isso. Mas vamos lá.
vou resetar aqui, remover esses desenhos para explicar o seguinte para vocês. O que a gente tem que atentar é que, por exemplo, aqui, ó, numa tendência de alta, geralmente os níveis de resistência desta tendência, numa tendência de alta, tá? Eles vão ter que ser excedidos em algum ponto para que essa tendência de alta continue. Se os níveis de resistência eles não forem excedidos em determinado ponto, essa tendência de alta ela não vai continuar, tá? Então, numa tendência de alta, para que continue, o nível de resistência ele tem que ser rompido e cada baixa, pessoal, cada nível de suporte, ele vai ter que ser maior do que o outro. Então, vamos demarcar, vamos tentar deixar isso mais claro para vocês, tá? Vou demarcar aqui um nível de suporte. Aqui nesta região, ó, o preço do ativo ele segura nesta região. Aqui nós temos uma região de suporte, tá? Aqui nós vamos ter outra região aproximadamente aqui, outra região de suporte. Depois a gente vai ver as zonas de suporte de resistência, tá? Que a gente vai demarcar uma região um pouco maior. Mas vamos aqui simplificar para vocês. Aqui nós vamos ter outro nível, podemos considerar aqui outro nível de suporte. Reparem o que eu quero dizer aqui. Pessoal, para que essa tendência de alta continuasse, esse nível aqui de suporte ele é maior do que este primeiro. E este terceiro aqui é maior do que o segundo, né, neste contexto. Então, pessoal, é isso que eu estou querendo dizer. Consequentemente, pessoal, o nível de resistência, aqui nós vamos ter um nível de resistência, vamos demarcar ele por esta seta, por essa linha de horizontal verde. Aqui nós temos um nível de resistência, aqui nós vamos ter outro, aqui nós vamos ter outro nível de resistência. Geralmente este nível de resistência ele vai ter que ser maior, um maior do que o outro, tá, pessoal? Então, para ficar mais claro aqui para vocês, este nível de resistência, ele neste ponto também, ó, ele foi rompido para que essa tendência continuasse, e aqui para que essa tendência continuasse também, ele deveria ter sido rompido. Até houve aqui, a gente tem uma leve fumaça aqui, mas não houve força suficiente, né, para que a tendência tivesse continuado. Pessoal, então é isso, basicamente é isso. Já numa tendência que está em baixa, o que vai acontecer? Os níveis de suporte, eles não vão ser suficiente para impedir a queda. Então, os níveis de suporte, vamos ver aqui, ó, nessa tendência de baixa aqui, ó. Aqui nós temos um nível de suporte, tá? Aqui temos um nível de suporte. Aqui nós vamos ter, podemos dizer que aqui nessa região a gente tem outro nível de suporte, tá? Do ativo. O que acontece neste ponto para mostrar para vocês? Aqui em novembro o Bitcoin iniciou uma tendência de baixa e ele vem encostar neste ponto. Mas vocês reparem que esse suporte, este nível de suporte, ele não é suficiente para segurar com que o ativo pare de cair e retome o movimento de alta. Pode ser, pessoal, que aqui houve uma desaceleração temporária do movimento de queda. Pode ser que tenha acontecido, mas não foi suficiente para que o ativo continuasse caindo, né? Tendo a queda. Outro aspecto importante, pessoal, que eu vou fazer um desenho aqui para vocês entenderem uma reversão de tendência. Vamos lá, eu não sou muito boa em desenho, até nos gráficos aqui que dá para fazer os desenhos mais exatos, eu não sou boa. Mas vamos lá, supondo que nós estejamos em uma tendência de alta. Vou marcar uma tendência aqui com um topo, vou vir marcar outro topo duplo, já vou explicar aqui porque que eu estou fazendo esse topo duplo. E supondo aqui nós temos uma tendência de alta, pessoal, que se caracteriza com formação de topos e fundos, um sucessivamente maior do que o outro, né? Isso vai caracterizar uma tendência de alta. Deixa eu demarcar aqui para vocês, para ficar mais claro. Ó. Até no próprio negócio que dá para fazer tudo retinho, o negócio já fica meio torto, fica meio esquisito. Vamos marcar aqui. Aqui, pessoal, nós temos um suporte claro, onde se inicia essa tendência, né? Vamos marcar pela cor verde. Aqui nós temos
outro nível de suporte. Aqui nós temos um fundo, né? Também podemos delegar isto como um suporte. Já aqui, pessoal, nós vamos ter uma resistência. Vou demarcar com a cor vermelha. Por que resistência, Dani? Não tô entendendo. Porque o ativo, ele bateu aqui, ó, e não conseguiu ultrapassar essa zona. É aqui que vocês vão demarcar no topo, vocês vão demarcar a resistência. O que a gente pode observar? Pessoal, se o suporte ele for rompido, como acontece aqui, olha, nesta seta, esse suporte ele, né, que vem mantendo o preço aqui nesta região, ele é rompido, é provável que aqui esteja acontecendo uma reversão de tendência, que acontece de cima para baixo. Pessoal, esse exemplo é um exemplo clássico de reversão de tendência com topo duplo. Vocês vão observar que este segundo topo, os preços, eles não conseguem exceder este primeiro topo. Vê que eles ficam no mesmo nível, né? Ele fica no mesmo nível que este primeiro pico. Então, aqui ele desacelera o seu movimento e perde a região de suporte, ele acaba de violar esse ponto aqui, ó, essa região de suporte. Então, essa reversão de tendência, ela pode ser simplesmente identificada com a observação dos níveis de suporte e de resistência. Então, uma tendência de alta aqui, desacelera o movimento nesta região, perde o suporte, né, confirmando assim a reversão de tendência. Pessoal, ainda nesse desenho é importante ressaltar que acontece uma inversão de papel entre o suporte e resistência. Como assim, Dani, inversão de papel? Inversão de papel, né? Olha aqui que interessante. Aqui nós podemos encontrar, né, que o ativo ele veio até este ponto, resistiu, né, e caiu novamente, encontrando aqui uma região de suporte para retomar o movimento de alta. Neste ponto aqui que eu estou passando com a seta em cima, pessoal, o ativo ele consegue romper, acontece um rompimento desta resistência. E olha que interessante, pessoal, essa resistência que antes, né, era uma resistência neste ponto, agora serve como suporte para o preço do ativo. Aí que está a inversão de papel. Então, pessoal, olha que anotem aí, sempre que um nível de suporte e resistência ele for penetrado, por exemplo, com uma quantidade significativa ou uma pressão significativa, eles vão inverter os seus papéis, ou seja, uma região de resistência passa aqui neste ponto a se tornar uma região de suporte e vice-versa, tá, pessoal? Pessoal, outros aspectos antes, para a gente continuar nossa explicação, que é importante ressaltar, é o seguinte: quanto mais operações elas vão ocorrer numa área de suporte, mais significativa aquela área de suporte ela vai se tornar, porque mais participantes eles vão ter interesse nela. Então, a quantidade de operações em determinada nível de suporte ou de resistência, ela vai ser determinada pela quantidade do tempo gasto, quanto tempo foi gasto naquela região, o volume que aconteceu naquela região e há quanto tempo que aquela operação ocorreu. Por exemplo, quanto maior o tempo em que os preços eles se encontram numa região de suporte, mais tempos eles são operados, né? Ou numa região de suporte ou resistência, mais significativa aquela área ela vai se tornar. Por exemplo, se os preços eles forem operados durante 3 semanas em uma área lateralmente, né, em uma área de suporte antes dele começarem a subir, geralmente essa área de suporte ela vai ser mais importante do que se tivesse operado em apenas 3 dias de trade. O volume é outra forma, né? O volume de negociação basicamente é a quantidade de trade em um determinado período de tempo. Então, quanto maior o volume, né, em determinada área, seja ela de suporte ou de resistência, maior é a importância daquela área. Então, vocês têm que se atentar o período de tempo, o volume, e a terceira forma de identificar, né, a importância de uma área de suporte ou resistência é definida quando que aquela operação aconteceu, tá? Geralmente operações mais recentes, elas são mais importantes do que operações, né, que aconteceram mais antigamente.
Pessoal, para finalizar esse vídeo, o que basicamente vai fazer a diferença para vocês? O que vocês têm que entender? As zonas de suporte, pessoal, elas são zonas em que os traders eles vão achar que o preço do ativo está barato, ou seja, zonas de suporte, elas servem para acontecer a compra, para que os traders eles façam a compra daquele ativo e venham realizar e venham vender aquele ativo já em um nível de resistência, onde eles consideram que aquele ativo já atingiu o preço que está caro, tá, pessoal? Então é nisso que vocês vão ter que usar zonas de suporte. Vocês peguem um gráfico, veem a tendência daquele ativo num gráfico de tempo maior, né? E vão reduzindo esse tempo. E depois marquem as zonas de suporte, que serão as zonas de compra de vocês, e as regiões de resistência serão as regiões das vendas. Se vocês fizerem isso, com certeza vocês terão um nível de assertividade muito maior. Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se ficou alguma dúvida sobre suporte e resistência, deixa nos comentários. Se você gostou, deixa seu joinha, comecem a nos seguir, porque vai ter muito vídeo top aqui para vocês. É isso, pessoal. Um beijo e até a próxima. Para você, tá, que tem dificuldade de fazer essa gestão de risco, tem dificuldade de seguir um método, né? É confuso às vezes para você, gráfico, um monte de coisa técnica. Vem para cá, tá? Vem para cá. O nosso método é simples e ele é replicável por qualquer pessoa. E com certeza hoje, quando se fala de lucro de forma consistente, sem ficar com dor de barriga, dor de cabeça, suando frio, passando mal, nós temos o melhor método, porque ele é simples e ele é lucrativo. É só seguir o método, tá? Quer saber mais? Acessa aqui, ó. Olha o meu mouse aqui, ó. Acessa aqui o WhatsApp, fala com a nossa equipe. Se você quiser pagar em cripto, a gente aceita pagar em cripto. Se você está em outro país, também dá para comprar. Só vir aqui, mudar a bandeira do seu país e comprar.